que foi a descida do Espírito Santo. Foi uma promessa que Jesus fez aos apóstolos. E ele disse aos apóstolos para aguardarem a promessa em Jerusalém. Ele disse: eu vou, mas vou enviar o Consolador. E Jesus ascendeu aos céus e ele enviou dos céus para nós o Consolador. E esse momento que aconteceu com aqueles homens, ele pode também acontecer connosco. Aquilo que foi enviado dos céus está disponível àqueles que creem, àqueles que decidem obedecer a Jesus, àqueles que decidem caminhar pela fé. E lá dos céus também nós hoje aguardamos a manifestação de Jesus Cristo. E eu quero partilhar uma palavra com os irmãos, que na realidade é algo muito simples de nós compreendermos, mas eu quero parar e refletir um pouco com os irmãos sobre esta realidade, partilhar alguns textos com os irmãos. E isto que nós estávamos a cantar vem de encontro precisamente a essa presença do Espírito Santo que foi enviada dos céus. Jesus foi enviado para os céus, ele ascendeu aos céus e neste momento ele está nos céus. E a Bíblia ensina-nos que ele está lá a reinar. E quando nós começamos a falar sobre algo, nós começamos sempre a falar numa forma ainda em estágios de pequenez, de imaturidade, assim como uma criança que vai para a escola aprender os conceitos, as ideias, a contar, a ler. Assim nós também vamos progressivamente amadurecendo, crescendo e vamos aprendendo novas coisas. Nós já sabemos, por exemplo, uma criança quando vai começar a estudar nos primeiros anos, ela já sabe que existem números, ela já sabe que existem letras. Mas depois, aquilo que se faz na junção dos números, as equações, aquilo que se faz com as palavras, já são fases mais avançadas. Ou seja, ela já tem uma noção que existe aquilo, só que ela não sabe ainda muito bem para que serve, como vai compor, como vai fazê-lo. Mas ela já sabe que aquilo que existe. Assim nós também, quando lemos a palavra de Deus, cremos naquilo que a palavra de Deus diz. Só que não temos ainda uma consciência, uma noção real de como aquilo vai acontecer e de como vamos a experienciar a realidade da palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos, como o corpo de Cristo, nós precisamos de entender algo fundamental, que é, às vezes nós estamos em estágios diferentes uns dos outros. E é por isso que Jesus ensina-nos a amar uns aos outros, porque nós vamos entender ao longo do tempo que, por mais que eu possa achar que eu estou mais à frente, por mais que eu possa achar que eu estou mais atrás, sempre nós, de alguma forma, Deus vai trabalhar em nós para que nós possamos compreender que, por mais que nós possamos estar à frente ou em estágios de maturidade diferentes dos nossos irmãos, Deus vai nos muitas vezes colocar em situações que nos vai lembrar de que nós precisamos do irmão. Ainda que aquele irmão possa não ter o mesmo conhecimento, ainda que aquele irmão possa não ter determinada característica, mas o corpo, ele exercita-se, cresce e é desenvolvido uns com os outros, porque nós precisamos uns dos outros. Então Deus vai agir em uns e outros para que o corpo todo vá crescendo, mas é óbvio que muitos de nós estão em circunstâncias e em estágios diferentes, porque é a caminhada que cada um de nós tem. Mas nós estamos então nesse crescimento
onde todos precisamos de crescer, onde nós precisamos de considerar aquele que está mais fraco, onde precisamos de considerar aquele que talvez não seja uma pessoa que é tão destacada na igreja ou que de repente nós não vemos tanto, mas aquela pessoa precisa tanto de mim como uns dos outros precisamos nós. O corpo não funciona isolado. Ainda que eu possa considerar que outras pessoas não estão a entender como eu estou a entender. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros para esse crescimento. E nesse desenvolvimento que nós vamos tendo, nós vamos compreendendo também que às vezes estamos no mesmo lugar, na mesma geografia, estamos no mesmo ambiente, mas estamos a ver coisas diferentes. Isso não invalida que estejamos no mesmo barco, na mesma circunstância e a ultrapassar uma situação juntos. Por exemplo, a fila daqui da frente, das pessoas que estão aqui à frente, não estão a ver a mesma quantidade de pessoas que a pessoa lá atrás. Mas estamos no mesmo ambiente. Então, a pessoa que está lá atrás vai dizer a alguém que por acaso vai falar com exatamente a mesma pessoa que estava aqui à frente, ou uma outra pessoa, e vão dizer, olha, tinha X pessoas, só tinha meia dúzia, só tinha 60, só tinha 40, e os números vão variando, mas o ambiente é o mesmo, estamos no mesmo lugar. Mas existem perspectivas diferentes. Hoje eu estava a observar, estava numa divisão da casa, estava a olhar para o espelho e estava a observar atrás de mim um fio de eletricidade lá fora e tinha uma rola lá em cima. E eu estava a olhar mesmo para o centro da janela, para a divisão da janela. E eu fiz aquilo que provavelmente todos já fizeram, que é tapar um olho e ver o que é que um olho está a ver e o que é que o outro está a ver. E é a mesma visão, é o mesmo corpo, o mesmo cérebro, só que se taparmos um, eu estava a ver a rola. Se eu tapasse o outro, eu já não estava a ver a rola, mas estava a ver o mesmo fio. E às vezes connosco acontece assim, estamos a ver um fio, só que um está a ver uma coisa lá em cima e o outro não está a ver. É porque somos membros diferentes e estamos a crescer juntos, estamos a desenvolver juntos, mas estamos a ver pormenores diferentes. E isso vai acontecer ao longo da nossa jornada. Vai acontecer ao longo do nosso tempo em que nós crescemos na fé. E a palavra de Deus, ela fala sobre uma realidade que nós lemos, por exemplo, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, nós lemos lá a oração do Pai Nosso. E a determinado momento Jesus diz, olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na terra como no céu. Quando Jesus está a falar na terra como no céu, ele não está a falar à toa. Ele não está só a debitar palavras, ele está a trazer ensinamentos com as palavras. E ele está a dizer que há uma conexão entre o povo de Deus, que clama pelas coisas do céu, para que as coisas do céu aconteçam aqui na terra. Que, em outras palavras, foi aquilo que a última música que nós cantamos, daquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo foi enviado dos céus para empoderar e para ministrar à igreja e para fazer a sua obra em nós e através de nós. E a ideia que eu quero trazer hoje, irmãos, é muito simples: céu e terra. O céu vindo para a terra. O céu descendo para a terra. Eu tenho aqui bastantes textos e poderíamos usar tantos textos, mas se você,
ao longo dos próximos tempos, se você for ler as Escrituras e começar a observar céu e terra, você vai começar a ficar maravilhado com a quantidade de informação que tem sobre céu e terra. Sobre a necessidade de conectar os céus com a terra. Em Colossenses 3, 1 e 2, diz duas coisas: buscai e pensai nas coisas do alto. O versículo 1 diz buscai e o versículo 2 diz pensai. Buscar algo e pensar em algo, nas coisas do alto, terra e céu. Então, buscar as coisas do alto não é uma coisa aleatória, é uma coisa real, só que tem que ser compreendida espiritualmente. Tem que ser buscada e pensada de acordo com as Escrituras, de acordo com a vontade e o querer e a dispensação do Espírito Santo. Jesus também diz algo que nós todos conhecemos: buscai primeiro o reino dos céus e as coisas da terra serão acrescentadas. Céus em primeiro e terra em segundo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E Deus criou os céus e a terra. O que é que Ele criou primeiro? Os céus e depois a terra. O que é que Jesus manda buscar? Primeiro, o reino dos céus. E em segundo lugar, o que é que vai acontecer? As coisas da terra serão acrescentadas. Então, a ideia da mensagem que eu quero trazer hoje à igreja é simplesmente isto. Primeiro, o reino dos céus. Primeiro, as coisas dos céus. Pensar nas coisas que são de cima. Mas a terra, as coisas que estão na terra, as coisas que nós vamos ouvindo, vendo e sendo envolvido nelas, nas conversações, nos ciúmes, nas contendas, nas porfias uns contra os outros, vamos gradualmente caminhando para as coisas da terra, para as coisas que são terrenas, para as coisas que são diabólicas, para as coisas que são dos homens. E as coisas da terra são influenciadas pelo príncipe das trevas, que está a cegar o entendimento das pessoas na terra. Então, se nós olharmos para as coisas da terra, vamos ter a tendência de corromper. Ao invés disso, se nós olharmos para as coisas que são do alto, que a palavra diz para nós pensarmos nelas, para nós buscarmos essas coisas, aquilo que vai acontecer é que, conforme nós vamos buscando, conforme nós vamos procurando, pensando, buscando a sabedoria de Deus, o conhecimento, o entendimento das Sagradas Escrituras, a influência e a dependência do Espírito Santo, aquilo que vai acontecer é que os céus vão descer à terra. As coisas dos céus vão chegar à terra. E elas vão chegar através da igreja. E a igreja é composta por pessoas que creem no Filho de Deus, que um dia vai se manifestar nos ares. Por isso é que o apóstolo Paulo ensina para nós olharmos e pensarmos nas coisas de cima, porque é de lá que nós aguardamos o nosso Rei. Então, não tem a ver com as coisas que nós estamos a ver. Não tem a ver com as coisas, a quantidade de coisas que nós podemos fazer aqui. E também não estou a dizer que nós não devemos fazer. O que eu estou a dizer é que o nosso foco não deve ser esse, mas sim primeiro as coisas que são dos céus. Quando nós lemos, por exemplo, o Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Algo que é revelado, algo que foi revelado ao servo do Senhor. E quando nós vamos ler Apocalipse, nós vamos ver figuras, vamos ver visões incríveis que o apóstolo João teve. E aonde é que ele teve essas visões? Ele não viu coisas terrenas, ele viu coisas celestiais que lhe foram reveladas no céu.
porque é lá que estão os tesouros, é lá que estão as coisas celestiais, é lá que está o nosso Rei, é lá que está Deus. Então é para lá que nós devemos direcionar o nosso pensamento. É para lá que nós devemos buscar e pensar as coisas do alto, não as coisas da terra. E a palavra de Deus, se ela é palavra de Deus, ela é palavra, é o pão do céu para nós. Não são meras palavras que estão na Bíblia. É a palavra dos céus, é o maná dos céus, é o pão da vida. Segunda Coríntios 2,18 diz assim: não atentando nós para as coisas que se veem, porque as visíveis são temporais e as que não se vê são eternas. Temporal e eterno. Coisas que passam com o tempo, as coisas da terra, o mundo, o nosso corpo passa com o tempo, mas as coisas eternas, celestiais de Cristo não passam. Então o foco da igreja não pode ser as coisas daqui da terra. O foco é as coisas celestiais. E quando nós procuramos o Rei Supremo, aquele que tem toda a autoridade e todo o poder no céu e na terra, nós ao buscarmos primeiro, ao fazermos essa transição das coisas terrenas para as celestiais, as coisas terrenas vão ser acrescentadas. Amém? Então o nosso foco não pode ser as coisas daqui. O povo de Deus não pode estar focado nas obras da carne, nas coisas que Satanás tem capacidade para influenciar, mas sim nas coisas que são intocáveis, nas coisas que são sagradas, nas coisas que são celestiais, e essas coisas estão nos céus. Não é à toa que Jesus diz para a gente acumular tesouros nos céus, não é aqui. Porque ele diz, as coisas da terra vão passar, vão corromper, vão roubar, vão destruir. Os processos naturais vão desgastar, a ferrugem vai desgastar. Mas também aquilo que é intencional, aquilo que é maligno, vai roubar. Mas ele diz assim, olha, vocês façam as coisas, tenham o comportamento, vocês tenham o coração do reino dos céus e as vossas obras vão ser como tesouros na terra e vão ser entesourados nos céus. Então existe uma conexão entre céu e terra, e é essa realidade que a igreja um dia vai experienciar e viver plenamente com Cristo, porque o nosso Rei, ele vai voltar, ele vai se encontrar com a igreja e ele vem dos céus. É de lá que aguardamos aquilo que a palavra fala, a manifestação do Filho de Deus e todo o seu exército. Então, não é da terra que vem, é dos céus. E é de lá que nós aguardamos essa esperança. E quando nós vamos procurar, buscar, mergulhar nesses rios de água viva, nessas águas profundas, é aí que nós vamos encontrar os tesouros e é aí que nós vamos trazer à realidade para a terra as coisas que são do céu. Assim como a igreja, nós lemos em Atos que a igreja estava a trazer, através dos seus servos, a realidade do reino à terra, a realidade do reino dos céus. Então nós precisamos de fazer essa transição das coisas que são da carne para as coisas que são celestiais, das coisas temporais para as coisas eternas, das coisas da carne para as coisas espirituais. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Espírito. E Ele quer habitar em nós e quer reavivar e dar vida ao nosso espírito novamente. Hebreus capítulo 11, o versículo 3 diz assim:
que as coisas que são visíveis tiveram origem nas coisas que são invisíveis. O que é que Deus criou? Os céus e a terra. E quando estamos aqui a falar de céus, não estamos a falar de céus visíveis, estamos a falar de coisas espirituais, mas que vão afetar as coisas visíveis. Coisas que nós não vamos conseguir explicar, coisas que nós não conseguimos compreender com uma mente humana, mas só vamos conseguir compreender pela fé e pela revelação do Espírito Santo. Porque quem fez foi o nosso Deus, não fomos nós. E as coisas celestiais, elas são projetadas por Deus também para afetar as coisas naturais. O exemplo máximo disso nós vemos em 1 Coríntios 15, versículo 17 ao 19. O apóstolo Paulo fala da ressurreição de Cristo. E fala também que nós temos a esperança dessa ressurreição. E o que é essa ressurreição? Jesus é o exemplo máximo de o celestial a afetar o natural. Daquilo que nós não conseguimos compreender com uma mente humana, mas que Jesus Cristo, mostrou ao mundo que é possível vencer a morte. Que as coisas naturais não vão ser mais fortes do que as coisas celestiais, as coisas de Cristo, as coisas dos céus. Então o que é que acontece? O celestial afetou o natural. Aquilo que é dos céus afetou aquilo que é terreno. Assim a igreja, quando está cheia do Espírito Santo, que procura, que busca incessantemente o Espírito Santo, ela vai ser cheia do Espírito Santo e ela vai afetar a terra. Às vezes nós estamos a usar métodos terrenos para tentar afetar a terra e não vai resultar. Então, a nossa busca, a nossa procura deve ser a cada dia desprender das coisas terrenas, desprender das coisas que me prendem aqui, desprender também de pessoas, liberar perdão sobre pessoas. Porquê? Porque a falta de perdão vai-me agarrar às coisas da terra, aos ciúmes, às contendas, às angústias, e não às coisas que são celestiais. Por isso é que há uma necessidade de nós perdoarmos o irmão, porque é a nossa conexão com os céus que está em causa. É a nossa conexão com Deus que está em causa quando nós não perdoamos alguém, quando nós não tratamos com alguém. Efésios 2,6 diz assim: Ele fez-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele está a afirmar, Ele fez-nos sentar nos lugares celestiais. Que lugares celestiais, irmãos? Os céus. Por isso é que a igreja vai impactar o planeta Terra. Ainda que o planeta Terra esteja coberto de trevas, a igreja vai trazer a luz de Cristo ao mundo. Ainda que no meio de tribulação, ainda que no meio muitas vezes de angústia, porque assim como o apóstolo Paulo passou por angústias, ele fala que estava com angústias por dentro, tribulações por fora, mas ele focava-se numa coisa, ele focava-se na esperança da ressurreição. Porque assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Aqueles que creem em Jesus Cristo vão ressuscitar. E essa ressurreição é o eterno a afetar o temporal. É o celestial a afetar as coisas terrenas. O nosso corpo é pó, mas o corpo de Jesus, ele foi ressuscitado, foi ressurreto. Isso significa que aquilo que pode ser abalado, que a palavra fala em Hebreus, aquilo que pode ser abalado, as obras das trevas, tudo vai ser abalado.
Mas o reino inabalável, que é o reino dos céus, não pode ser abalado. Então a nossa fé, a nossa convicção, a nossa esperança, irmãos, ela não pode ser abalada. E nós precisamos uns dos outros, nestes dias, para nos fortalecer, dia após dia, a prosseguir a nossa jornada. Irmãos, porque a jornada tem desafios tremendos, tem desafios difíceis, em que nós somos confrontados com as coisas da terra, que nos atiçam, que nos tentam chamar para nos prender às coisas que Deus não quer que a gente fique preso a elas. E isso exige mudança de mentalidade, exige uma transformação, exige uma mudança. E com certeza essa transformação, quando nós aceitamos isso, quando nós colocamos a nossa esperança na realidade daquilo que Cristo prometeu, então nós vamos ser aquilo que a palavra fala, que é o bom perfume de Cristo aqui na terra. Nós vamos emanar o cheiro de Cristo. E com certeza Deus, Ele quer fazer essa obra em nós e Ele quer trazer as coisas dos céus para o seu povo. Ele quer se encontrar com o seu povo um dia. Mas nós precisamos também de perceber que esse dia, um dia, vai chegar. E que existe uma preparação do povo de Deus, da Igreja de Cristo, que está na terra. Existe uma preparação e um aprontar para esse dia. O limpar das vestes. Por isso é que vai ser necessário um espírito de reconciliação. Assim como João Batista veio no espírito de Elias, e lá em Malaquias, no último capítulo, nos últimos versículos, diz que nos últimos dias Deus ia enviar o espírito de Elias. O que é o espírito de Elias? É a reconciliação, a ideia de reconciliar o povo com Deus. E um povo que vive em pecado, um povo que vive em invejas, em contendas, em ciúmes, em divisões, não é um povo que está unido ao seu Deus. Porque Deus tem um corpo. Cristo é um corpo. E nós que estamos aqui, congregação, aqui em Famalicão, somos parte desse grande corpo, dessa grande nação que está na terra. Os santos que estão ao redor da terra. Por isso é que há pessoas que são enviadas de um país para outro. Esta igreja é fruto de alguém que foi enviado por Deus para fazer uma obra aqui nesta terra. Para que isso venha trazer o quê? O reino dos céus à terra. E aqui tem pessoas que Deus também vai enviar para levar o Evangelho a outros lugares. A lugares que vão precisar da luz de Cristo também. Mas primeiro há a conexão com os céus. Há um deixar as coisas terrenas, largar as nossas vontades, muitas vezes coisas que nós não temos acertados uns com os outros, que precisamos de colocar em ordem, e isso precisa de acontecer e precisa de ir acontecendo, e conforme nós vamos caminhando, irmãos, não se engane que esses desafios, essas entraves, elas vão surgindo. Porque Deus, Ele também vai vendo como está a sua vinha. Ele vai ver como está a sua semente. E Ele faz e provoca muitas vezes situações que nós não gostamos, precisamente para ver como está o nosso coração, para ver como está o nosso terreno. Então, situações que vão exigir perdão, situações que vão exigir reconciliação, situações que vão ser provocadas por inimizades, por ciúmes, por contendas, elas vão acontecer. É inevitável que elas aconteçam. Porque são tribulações que nós vamos encontrar.
ao longo da nossa jornada. Mas quando nós somos deparados com elas, quando nós somos confrontados com essas situações, nós vamos ter que aplicar a palavra do Senhor. E Deus vai falar connosco, e Deus vai ministrar o nosso coração para nós entrarmos pelo caminho que Ele quer. E o Espírito Santo vai fazer algo precioso, que é, Ele vai nos lembrar da palavra de Deus. Ele vai nos lembrar das palavras de Jesus, que foi aquilo que Ele fez com os apóstolos. Jesus enviou o Espírito Santo e disse: Ele vos lembrará. Ele vos lembrará de tudo o que vos tenho dito. Agora, não é que num dia, numa semana, num mês, o Espírito Santo lembrou de tudo o que Jesus falou naquela semana. É que nós vamos vivendo a vida, nós vamos prosseguindo a jornada da fé e o Espírito Santo vai dispensando e ministrando ao nosso coração aquilo que Ele quer. E vai nos lembrando então, ao longo dos nossos processos, da palavra de Deus, das profecias que Deus já falou à nossa vida. Então Deus tem tem formas de falar que nós precisamos de aprender, que nós precisamos de nos adaptar, porque Ele é Deus. Somos nós que temos que nos adaptar a Deus. Não é Ele que tem que se adaptar a nós. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Ele diz: vocês vão me buscar e vocês vão me achar, se me buscarem de todo o vosso coração. Então Deus está a dizer ao seu povo, para o povo buscar a Deus. Também tem uma outra palavra que Ele diz: aproximem-se de mim e eu me aproximarei de vocês. Você lembra-se da palavra que nós lemos em Colossenses 3, versículo 1 e 2, que diz: buscai e pensai nas coisas que são do alto? Primeiro vem buscar, aproximar de Deus, e Deus depois vai se aproximar. Vai haver uma comunicação, e essa comunicação vai gerar pensamento, vai gerar reflexão. Então há uma busca e há também um pensamento. Há uma estimulação do Espírito Santo para nós pensarmos nas coisas que são do alto. Mas tem que haver um passo de fé. Tem que haver um passo de fé. Hebreus 11 é um capítulo que nos dá exemplos de fé. Pessoas que não viram o cumprimento da promessa, mas creram na palavra que Deus tinha liberado sobre a vida deles. Creram no que Deus falou, independentemente se fosse acontecer ou não. Mas eles viram pela fé, a palavra diz. Que eles viram pela fé. E no versículo 3 diz que as coisas que nós vemos, elas são fruto das coisas invisíveis de Deus, que é Espírito. E que Deus pensou, e que Deus ordenou, e fez, e criou os céus e a terra. E nós conhecemos toda a ordem que foi dada, toda a palavra que foi sendo dispensada. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, no quarto. Uma palavra que foi sendo dispensada, até que chegou ao momento em que o ambiente estava apropriado para aí sim criar o homem à sua imagem e semelhança. Homem, quando a Bíblia fala homem, não se refere ao homem do sexo masculino, refere-se aos dois. Então, primeiro foi criado um ambiente. Primeiro foi criada uma ordem. E palavras foram dispensadas. E disse Deus, haja, e houve. E depois já era um outro tempo, segundo dia. E disse Deus, haja, mas fez em cima daquilo que já estava a ser construído. Daquilo que já estava a ser ordenado. Daquilo que era um caos e que era vazio. Deus dispensou a sua palavra, aquilo que estava no seu coração, e Ele disse, haja. E então, no caos começou a ser gerado ordem.
E assim acontece também nos nossos processos, irmãos. Na nossa vida, ao longo da nossa jornada. Por isso é que as Escrituras dizem para nós sermos fortes, sermos corajosos, sermos perseverantes. Ao longo desse tempo, ao longo desses processos, nós vamos tendo experiências, nós vamos tendo conhecimento e entendimento de quem é Deus. À semelhança daquilo que são os passos que nós damos, e o exemplo que eu dei no início da criança que vai para a escola e ela sabe que vai aprender, ela sabe que tem as letras, sabe que tem os números, mas ela não sabe como compor aquilo. Mas ela vai aprender. E assim está o povo de Deus também, a caminhar para esse dia glorioso, onde nós, o povo de Deus, aqueles que creem, vão ressuscitar. E os que estiverem vivos vão ter um corpo glorificado. E vamos, então, ver e encontrar, vivenciar e experienciar essa manifestação dos céus na terra. Amém? Então, irmãos, céu e terra. A decisão de buscar as coisas celestiais é nossa. Nós é que temos que dar uma resposta aos céus. Nós é que temos que dar uma resposta ao nosso Mestre. Nós é que temos que nos posicionar naquilo que nós queremos. Se queremos as coisas da terra ou as coisas dos céus. E se nós queremos as coisas dos céus, irmãos, nós vamos ter que submeter e vamos ter que aceitar, ainda que não entendamos com a nossa mente, com o nosso raciocínio, ainda que nós não entendamos muitas coisas que Deus quer fazer. Quando nós aceitamos e dizemos, Deus, faça-se a tua vontade, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, seja na terra como é no céu, o céu vai agir na terra, e eu creio pela palavra de Deus que os céus podem agir aqui, neste lugar, nesta igreja, com este povo. Amém. Mas nós vamos ter que posicionar. Vamos ter que dar uma resposta de buscar e pensar nas coisas que são dos céus. Então, a próxima vez que você for ler as Escrituras, comece a procurar a palavra céu e terra. E comece a ver o que é que são as coisas celestiais e o que é que são as coisas da terra. Gálatas 5 fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Dá dois contrastes. As obras da carne vai dizer a respeito às coisas que são da terra. E os frutos do Espírito vai dizer a respeito às coisas que são dos céus. Então a palavra vai nos dar as instruções certas de como, quando e aquilo que nós devemos fazer, agir e responder também a Deus. E nós, com esta compreensão, nós darmos uma resposta a Deus. Nós levarmos esta palavra para casa e refletirmos sobre aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu tenho falado, se eu tenho estado preocupado com as coisas da terra, com os compromissos da terra, que eles vão existir e eles existem, e a gente tem que ter, nós temos que ser pessoas comprometidas, pessoas com caráter, pessoas sérias. Mas a palavra ensina-nos uma coisa, ela traz-nos um desafio, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Onde é que está Deus? Está nos céus. Então essa conexão com os céus, irmãos, é a coisa mais preciosa que nós temos. Porque o Espírito Santo vai fazer a obra em nós, precisamente de nos empurrar, de nos convencer do nosso pecado, das coisas da terra, da justiça, porque Jesus está sentado à direita do Pai, e do juízo, porque Satanás já está julgado. Então o próprio Espírito Santo vai trabalhar em nós e vai nos impulsionar, aconselhar, para nós olharmos para as coisas que são do alto.
talvez esta palavra vem trazer uma reflexão ao nosso coração. E ela vai fazer com que hoje muitos de nós que estamos aqui vão novamente fazer uma aliança com Deus. Fazer uma aliança com o Espírito Santo. E um compromisso de buscar primeiro o reino dos céus. Buscar primeiro as coisas que são do alto. Percebendo que as coisas terrenas, elas são temporais e elas vão passar. Mas nós temos um Deus, nós temos um Mestre. Nós temos um Senhor, que é o Senhor das nossas vidas. E que Ele dá-nos a oportunidade de nós ouvirmos a sua voz e de darmos uma resposta e de dizermos: Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu entendo que talvez eu não tenha estado na posição certa. Talvez eu não tenha estado a agir de forma correta. E é natural que numa área ou noutra nós tenhamos essas situações, porque nós vamos nos deparar com elas. Nós vamos ter esses desafios. Então, e a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela penetra fundo no nosso coração. E eu creio que esta palavra que eu liberei hoje para a igreja é para trazer um despertar das coisas que Deus quer derramar sobre nós, sobre o seu povo, aqui em Famalicão. Não é lá no Brasil, não é na China, nos Estados Unidos, não é em Espanha, é aqui, neste lugar, com estas pessoas, com este povo, coisas especiais dos céus. Mas nós temos que dizer ao Senhor: eis-me aqui, Pai, para receber. Eis-me aqui para ser vaso nas tuas mãos. E cada um de nós hoje pode tomar esse compromisso